Bora, pessoal, vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos começar nosso workshop semear. É com muita alegria que a gente inicia o nosso workshop. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estaremos juntos aqui. É a primeira live desse workshop que a gente está há muito tempo preparando. Estou muito feliz de estar preparando tudo isso para você. Está proporcionando para você aí na sua casa todo esse conteúdo. Então, hoje a gente começa, é um pé direito, né? O nosso workshop semear. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos lá. Galera, vai entrando, vai entrando. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente começa. Tem uma convidada muito especial, é a Ana Paula Lima. Uma pessoa muito querida mesmo. A gente já fez live lá com ela. Então vamos chegando. Galera, ó, todo mundo que é novo aqui, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal, clica aqui embaixo, ó. Clica aqui no aviãozinho, beleza? E vai mandando aí, convida pelo menos 5 amigos. Fez isso, vem aqui nesse comentário e bota uma flor aí. Clica aqui nesse aviãozinho, seleciona os seus amigos, envia para ele o convite. E depois já vem aqui e coloca uma florzinha que eu vou entender que você já fez isso aí, ó. Já tem uma colega fazendo. Boa noite, galera. Vamos lá, vamos começar. Hoje vamos vir com tudo. Cadê a Ana Paula? Daqui a pouquinho ela tá chegando aí. Bora, bora, galera. Vamos lá, vamos lá. Show de bola. Vamos começar mais um evento do Diário. Para quem é novo aqui, nunca esteve no Diário, seja muito bem-vindo. Esse é mais um dos nossos eventos, tá? A cada 2 meses, 1 mês e meio no máximo, a gente promove um evento. Então você está participando de mais um evento. Para quem é novo, ei, Ana Paula já chegou, a nossa convidada, ótimo, ótimo, ótimo. Para quem é novo aqui e não está sabendo, né? A gente está organizando esse evento há mais de 2 meses. Tenho certeza que tem muito conteúdo mesmo para vocês, beleza? Galera, é o seguinte, depois que acabar a live, você corre lá no meu perfil que vai ter sorteio de uma planta hoje para vocês lá no nosso perfil, tá bom? Então acabando aqui, vai no perfil do Diário, é só seguir isso, tudo que tá falando lá no post, beleza? Marca 2 amigos, vai ser show de bola. Vamos lá, vamos dar um pause na música. Pessoal, o que acontece? A gente tem que tocar o bonde para receber a primeira convidada nossa. E ela vai ser a Ana Paula Lino, uma pessoa muito especial, tá? Uma pessoa que conhece de orquídea, mas também de mundo de plantas. Então vai ajudar muita gente. Deixa eu ver se ela tá aqui. Vamos lá. Cadê a Ana Paula? Boa noite quem tá chegando, vai ficando aí. Todo mundo, vamos lá. Aqui. Ana Paula, vamos lá, pessoal. Boa noite. Galera, vamos chegando. Ei, Ana Paula, boa noite. Seja muito bem-vinda, muito obrigado por você ter aceito o convite e estar partilhando um pouco desse conhecimento seu com a gente aqui no Workshop Semear. Feliz noite! Olha só, a mulher veio com uma linda floração de fala, olha isso. Feliz noite para você, feliz noite, pessoal! Aê, primeiro dia. Tão feliz hoje... de estar aqui, obrigada! De nada, de nada. Gratidão, do fundo do coração, obrigada. Que isso, a gente que te agradece. A energia tá maravilhosa, é maravilhosa. É isso daí, orquidofilia é isso. Vamos lá, tenho certeza que a gente vai conseguir passar muito conteúdo para a galera, ajudar. Galera, para quem não sabe quem é a Ana Paula, eu vou parar um pouquinho de falar, tá bom? Vou deixar ela se apresentar aí para vocês, contar um pouco da história dela, mas também já ir entrando direto no tema também, falando um pouco sobre cultivo Phalaenopsis e por aí vai. Ana Paula, a gente está aqui querendo te ouvir, aprender um pouco com você, então manda bala aí pra gente. Meu nome é Ana Paula Lino, do Instagram, Ana Paula Lino. Eu trabalho com plantas, agora em novembro vai fazer 40 anos. Eu especializei na minha pós-graduação em revitalização ambiental e paisagismo. Vem esse amor por plantas pelo meu pai, que deu aula na Universidade Federal de Viçosa, de fruticultura, 36 anos. E a família toda trabalha com plantas. Nós temos floricultura de atacado e varejo há 50 anos e temos produção de mudas. Minha mãe e meu irmão numa fazenda aqui de 200 hectares. Produção de mudas e outras coisas. Então a gente mexe em todos os ramos das plantas. E eu estou aqui no Instagram 1 ano e 3 meses. Então, depois que a gente vem para esse mundo digital, a gente fica conhecido, né? Fica mesmo. É uma convivência diária, né? Não tem jeito. E você, principalmente, meus parabéns. Você tem feito um trabalho espetacular.
tem alcançado assim, um público maravilhoso. E para onde a gente passa, o pessoal fala bem, elogia tudo que você está fazendo. Então é muito satisfatório ter você conosco aqui. O meu pai ensinava muito sobre plantas no país todo, o pessoal vinha e ele era um autodidata, ele dava, ensinava sobre um monte de coisa e nunca cobrava. E eu falava assim, gente, eu ainda quero ser referência em planta. Ele era em fruticultura, eu sou ornamental, igual meu pai. Então, eu acho que minha missão é essa, é levar luz, alegria para as pessoas através das plantas. E eu creio que agora, depois de estar nas redes sociais, eu estou conseguindo começar a cumprir isso aí, sabe? Porque a gente Não, chega a muitas pessoas através do digital, né? não, sem dúvida, é uma porta. E assim, para quem está do outro lado também, pessoal, eu falo muito isso aqui. Vocês têm uma oportunidade hoje, assim, inédita. Nenhuma geração teve a oportunidade que a gente tem hoje. O acesso à informação está muito fácil. Então, assim, por exemplo, tem a Ana Paula, tem outras pessoas que a gente vai trazer nessa semana inteira aqui, e, assim, que são pessoas referências que muitas vezes... Tem você que sabe demais de obrigado. orquídeas, é impressionante o Diário das Orquídeas, que o pessoal não pode deixar de acompanhar de jeito nenhum. Muito obrigado, Ana Paula. Então, assim, eu acho que a galera tem. E só compartilhando o que você falou, eu acho que a gente tem realmente que tornar tudo mais aberto, né? Acessível. E você tem feito isso também. Então, assim, o workshop acho que é semear tudo transparente, sabe? Isso, o workshop semear isso. A ideia, o nome foi isso, semear. Eu acho que essa semana é uma semana de semeadura para todo mundo. Vocês vão conseguir pegar, ter a semente de muito conhecimento de muitas pessoas. Então, assim, aproveitem hoje aqui a Ana Paula, que suga tudo que vocês puderem sugar de conhecimento mesmo. E vamos evoluir, pessoal, vamos evoluir. Ana Paula, conta pra gente aí um pouco mais, então, sobre o que você acha interessante da sua vida, mas também das Phalaenopsis, que tá todo mundo... Eu quero só falar que o que eu acho muito interessante é o meu livro, um minutinho eu vou fechar, claro, que é Verdes e Floridas, aprenda de uma vez por todas a cuidar de suas plantas, que tem um capítulo de Fale. E nesse livro, que até o Velho e Olambra patrocinou, eu vou dia 5/11 a 14/11 para Olambra e vou realmente mostrar para todo mundo onde comprar, para quem é atacadista, para quem vai lá a passeio. Eu quero mostrar realmente onde as pessoas devem ir para acompanhar de 5 a 14 esse pré-lançamento do livro, mas eu quero mostrar tanto na Olambra como na Olambra 2, o campus de Olambra, como funciona aquilo lá. Porque como a gente compra no Velho de Olambra lá, então a gente já sabe, desde 1992, tudo como funciona. Então, de 5/11 a 14/11, eu vou estar no Olambra para pré-lançamento. Aí do livro, eu quero estar mostrando isso tudo aí, sabe? Não, muito bom. Vamos falar da Fale? O pessoal tem acesso a uma informação que muitas vezes, né, só quem vai consegue ter esse acesso. Legal, porque eu acho que, falando em Olambra, todo mundo sabe que é a cidade principal em flores e plantas do país, né? Claro. Ótimo. Conta pra gente, então, um pouquinho mais aí do que tem nesse livro seu e também como que é a sua experiência aí com essas orquídeas. O livro, ele tem as principais plantas que as pessoas têm dentro de casa. Então, samambaias, por exemplo, aí tem luminosidade, como que é a rega, adubação, principal praga e doença que acomete e tal. Aí tem as orquídeas, aí tem antúrio, eu falo sobre bonsai, o banjanco, várias coisas, várias plantas, tulipa, várias plantas, bromélias. Só que o legal do livro é que, por exemplo, lá sobre o capítulo de roseira, além de explicar como faz a muda, tem um QR Code que linka com o vídeo de roseira de como fazer muda. Não é legal isso? Legal, com certeza, muito legal. Linka com os vídeos. Legal. Show de bola. Então vamos falar da Fale? Bora, vamos lá. Olha, os orquidófilos vão bater na gente aqui, que fica falando de Fale, principalmente você, que não deve ter, eu acho que você deve ter uma em 10 mil orquídeas. Aqui, tem algumas. Não tenho muitas, porque infelizmente o espaço é limitado aqui nessa mania de orquidófilo acumulador. Então, infelizmente, a gente não tem uma grande quantidade. Minha mãe, que é, sem dúvida, assim, a paixão dela, né? E aí a gente acaba aprendendo para poder estar ajudando a galera. E principalmente porque
a mãe tem também, então a gente vai sempre cultivando. E Phalaenopsis é uma planta, assim, que sem dúvida alguma, para quem não conhece, não sabe, é uma planta super acessível, todo mundo tem acesso a Phalaenopsis. Não é uma planta que, se você souber cuidar, você vai ter uma floração bem duradoura, muitas florações durante um ano, ela pode ter, né? Então, assim, e quem não tem, principalmente, uma luminosidade, eu acho que também é uma excelente opção, que é uma planta que consegue também ter um cultivo com uma menor quantidade de luminosidade, né? Isso. Então, vamos lá. Phalaenopsis. Phalaenopsis, as orquídeas em geral, a gente tem as espécies e os híbridos. A Phalaenopsis, o pessoal às vezes pensa, a origem delas é no Sudeste Asiático. O pessoal pensa que às vezes são essas que a gente vê nas floriculturas, que a maior produção no país está na Holambra mesmo, né? Que são só essas aqui. Mas tem as espécies que realmente são... isso aqui é um híbrido, que são a origem dela. Então, não é só essas que a gente vê em floricultura. Tem várias Phalaenopsis. Então, é uma família, as Phalaenopsis, que tem vários tipos de Phalaenopsis. A gente vê mais essa, é chamada também de outros nomes, né? Aí, orquídea borboleta, porque parece... O próprio nome diz Phalaenopsis, que é parecida com borboleta, mariposa. Mas, assim, tem espécie e tem híbrido. Então, são várias, não são essas. Então, o primeiro ponto. Agora, quanto aos cuidados da Phalaenopsis que eu vou falar aqui, é praticamente o mesmo. As folhas se diferem das espécies e dos híbridos, mas os cuidados são praticamente os mesmos. Essas orquídeas Phalaenopsis, a gente tem uns tamanhos diferentes, 2 tamanhos. Essas maiores, que pode atingir até 1 metro, e tem aquelas de tamanho mini, que mais ou menos até uns 60 centímetros aí. Essas grandes, geralmente, a gente coloca assim, os arames para parar. Agora, a gente vai, assim, em termos geral, a Phalaenopsis é isso. Por que que geralmente as pessoas têm mais Phalaenopsis do que as outras em geral? Eu creio que é por causa da nobreza da floração, não só isso, mas porque enche os olhos das pessoas as flores. E elas florescem por longo tempo a uma floração. Então, uma floração atinge aí até 3 meses. Essa floração pode atingir se a planta está bem nutrida, se está numa luz ideal, numa rega ideal, tal. E ela pode florir várias vezes no ano. Vamos supor, ela pode florir 3 vezes no ano. Isso. Então, né? Então, eu creio que ela deu esse boom, foi por causa disso. Não sei se você acha que teria outra coisa, mas eu acho que é por causa do fácil cultivo, dela florir demais por longo prazo e por muitas vezes ao ano. Não seria isso? Não, a praticidade dela e beleza? Não, sem dúvida. Você está totalmente correto, assim. O que acontece? É uma planta que tem uma floração média de 3 vezes por ano, né? Às vezes pode ter 4 vezes, né? Muito fácil, né? Muito comum, mas pode acontecer. E mais do que isso também, é uma planta que dá cachos de flores. E cachos que são duráveis. Então, isso ajuda demais. Um outro fator que muita gente às vezes se esquece, somente quem está iniciando no cultivo, é que as Phalaenopsis você ainda consegue levar essa planta, por exemplo, numa dentro de casa, que tem uma menor luminosidade, ou uma varanda, e ela ainda assim consegue vegetar bem, florescer. Ou seja, ela, assim, diferente de muitas catleias, né? Elas não necessitam de tanta luminosidade para influenciar diretamente na sua floração. Então, consultórios, enfim, tanto residencial quanto comercial, é muito fácil. A partir daí, a proliferação, né? A produção dela é muito comum. Então, assim, hoje virou uma larga escala. E qualquer local que você vai hoje, em qualquer lugar do país, tá? Isso eu falo que a gente conversa com muita gente no país inteiro. Tudo. Então, tem gente cultivando Phalaenopsis. Ou seja, é uma planta de fácil acesso, florífera, né? Que tem uma duração de floração muito contínua, ou seja, dura muito. Resistente à ventilação, né? Resistente. Então, tudo isso facilita muito, muito mesmo, né? Esse cultivo, essa proliferação dessa planta. Ei, Michele. Eu fiz live com a Michele. Ah, legal, legal. Canário. Pessoa
conhece Mundi Labiata lá do Nordeste. Mas Show é de bola. isso aí o pessoal fala assim, aí a gente poderia falar da Wanda. A Wanda floresce 4 vezes por ano. Mas a Wanda, ela exige muita umidade, a flor não tem a durabilidade que a Phalaenopsis tem. Então, eu acho que a praticidade da Phale, ela é muito fácil cultivo mesmo. É, sem dúvida. Então vamos lá. Luminosidade. A luminosidade para quase todas as orquídeas, realmente, quanto mais luz... coloca atrás de uma janela, ok. A gente vai falar isso o mínimo. Coloca a Phalaenopsis atrás de uma janela, ok. Mas se você conseguir colocar uma Phalaenopsis numa luz quase que um sol da manhã todo, então, uma luz indireta quase que um sol da manhã todo, é o que a gente vai conseguir o máximo de floração dela. Então, se você tolera ela atrás de uma janela, mas você tolera rustificar ela quase que debaixo de uma árvore, uma copa aberta, quase que no sol direto da manhã. Talvez, se você quiser colocar ela no sol direto da manhã, em alguns estados do país ela não vai se adaptar à rustificação. Mas em alguns estados a gente consegue até fazer uma rustificação no sol da manhã. O sol da tarde a gente não consegue a Phalaenopsis, né? Eu não conheço ninguém que conseguiu rustificar no sol da tarde. Então, luminosidade o maior possível para a Phalaenopsis. Mas ela é a orquídea, uma das orquídeas que mais toleram, que floresce com menos luminosidade. Que a gente fala no terceiro andar. Mas todas as orquídeas precisam de muita luz, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Interfere diretamente na floração e na qualidade até mesmo da floração, né? Isso, a cor, né? Com certeza, isso é uma variação muito forte. E pegando adendo do que você falou sobre Vandas, né? A gente sabe que as duas são monopodiais, ou seja, tem só aquela parte central ali. E o que acontece? Elas, apesar de parecerem muito, né? Porque as duas vão tendo aquele crescimento semelhante, o cultivo das Vandas, como você acabou de dizer, ele exige muita umidade ambiente, o que muitas vezes não é fácil de você conseguir dentro da sua casa, dentro de um apartamento, principalmente hoje em dia que está assim, em expansão o cultivo de orquídeas em prédios. Então isso interfere diretamente. Isso também é um fator que facilita muito você conseguir ter um sucesso no cultivo de Phalaenopsis, que é essa resistência, né, a ambientes que não tenham tanta umidade. Por isso que as Vandas, nesses casos, não conseguem se desenvolver tão bem como as próprias FAOs, né? Isso. Então, a luminosidade, a gente falou, eu gosto de falar assim, explicar direitinho, que ela tolera o atrás da janela, mas que se você der mais claridade, melhor. E eu acho que legal. Agora, irrigação. A irrigação, eu gosto de... o meu cultivo principal é em árvores, né? Mas vamos falar aí em geral. A irrigação, eu gosto de falar assim, para Phalaenopsis, vamos irrigar, ela é o que mais tolera umidade, mas vamos irrigar a nossa Phalaenopsis bastante. O substrato secou, esperar secar, irriga novamente bastante. Secou, esperou secar, irriga bastante. Então, irrigação seria isso. Você pode você pode irrigar a sua Phalaenopsis, folha, pode irrigar substrato e flor, a gente não gosta de irrigar. Por exemplo, no meu caso, que o meu cultivo, a maioria é em árvore, não tem como, né? Então, pega a água da chuva, que eu acho que as orquídeas fica muito mais fácil o cultivo e floresce muito mais, por várias pesquisas, já é provado. A branca dá o mofo, eu não faço nada, passa aquela chuvada toda e o mofo vai embora. Mas o que tem que ter cuidado, que eu acho que é o principal erro no cultivo das Phalae, é para não deixar o acúmulo de água, adubo nem nada aqui, porque o acúmulo de água aqui dentro que eu acho que é o problema desse tipo de orquídea, até de Vanda mesmo, né? Então não deixa nesse miolinho aqui o acúmulo muito de água. É a estrutura da planta mesmo, né? Não deixar aí o acúmulo. Acho que irrigação seria isso. Você quer acrescentar alguma coisa, irrigação? Não, acho que é basicamente o que você falou, né? E aí a gente pode sempre estar citando aquela dica de plantar ela um pouquinho deitadinha, evitar de molhar isso daí. Isso meia coisa de fácil proliferação de fungos, né? A água vai ocorrer ali uma podridão. E como ela é monopodial, como a gente acabou de falar, a central dela tá ali, o coração dela tá nesse copinho ali que você acabou de mostrar, ela afeta muito rapidamente.
porque ali, né, a planta chega ali, se dá um fungo ali, ela já está ligada diretamente ao coração daquela orquídea ali, que é essa central que interliga as folhas até as raízes. Então, rapidamente afeta e quando pega, já era, a planta muito rápido. Pessoal, simpodial é isso aqui, né? Uma raiz só, uma estrutura só. Aí a gente poderia falar que a simpodial e as outras assim, né? Isso, tem diversas estruturas, A assim. posição que diferente, né? Isso, é. São vários bulbos, etc. Ali é um bulbo, é como se fosse um único esqueleto, vamos falar assim para o pessoal entender. E daquele ali vai saindo para os outros. Então, quando você tem uma podridão ali, rapidamente aquilo espalha e você perde muito rápido. Então, Então uma dica aqui seria monopodial e monopodial. simpodial, não é isso? É. Então, assim, o que acontece? Plantar ela um pouquinho de lado, até mesmo para quem tem muita planta e rega na mangueira, não consegue regar no borrifador, ou de colocar ali, né? Então é sempre importante você plantar ela um pouquinho deitadinha, um pouquinho inclinado, que vai ajudar essa água estar escorrendo e não acumular naquele copinho ali, né? É, eu falei errado, é monopodial. Deixa eu te falar. Eu gostaria muito de falar com as pessoas que as orquídeas não estão assim nas árvores, na natureza, né? Isso. E a gente coloca assim porque aí fica mais bonito e o pessoal acha mais fácil lá para o carregamento, para a compra. Então, no caso, ela ficaria aqui, para frente, né? Então, quando a gente vê assim ela para frente, é assim mesmo, tá, gente? Ela na natureza, ela não fica desse jeito que a gente compra. Então, agora a gente vai falar sobre o substrato. Ó, quando você for onde você pode cultivar a Phalaenopsis? A Phalaenopsis você pode cultivar em vaso, o pessoal gosta muito de vaso de plástico transparente, porque a maioria das orquídeas, elas fazem fotossíntese e se alimentam também pelas raízes. Aqui, como elas fazem fotossíntese muito, olha a grossura da Phalaenopsis. Impressionante. Pelas raízes, então aqui é a entrada de luz, então o vaso transparente isso não é para todas as orquídeas, tá, gente? No caso da Phalaenopsis, o vaso transparente ajuda muito, é maravilhoso. Ela também, você pode cultivar em outros vasos, mas de plástico esse seria legal. Pode cultivar em vaso de barro furado, em tronquinho, em árvore, então em cachepô. Então, assim, a Phalaenopsis você pode cultivar onde que você quiser. Agora, toda orquídea epífita, né, que ela é uma epífita, que ela tá com problema, se você colocar em árvore, até ela recupera mais rápido. Toda orquídea, qual que é melhor? Em árvore ou em vaso? Gente, em árvore porque é o natural dela. Então, assim, é claro que se você falar assim, a árvore fica longe da minha casa, eu nem vou lá para cuidar, então em vaso é melhor. Não estou falando isso. Eu estou falando assim, se você for cuidar do mesmo jeito em árvore e vaso, é lógico que árvore, porque ela é o natural dela ali. Então, o cultivo aqui é muito legal. Qual que é o substrato legal? O substrato, eu falo que é o seguinte: o substrato que você tenha na sua região, que seja de uma granulometria muito alta e que seja durável. Porque cada vez que você fica trocando, aí o que acontece? Você abala aqui tudo e a planta tem que enraizar, começar tudo de novo. Casca de pinos é bem durável. Ontem a Elo, lá do Orquidária Americana, estava falando que usa a Sansão do Campo. Tem gente que usa a casca de macadâmia, né? Tem gente cultivando só em brita. Aí eu recebi uma mensagem que não sei quem colocou, matou quase tudo, porque vem a questão da rega. Então você não pode mudar o substrato porque tá falando na live e a pessoa quer colocar aquilo. Então tem gente que dá certo com uma coisa, tem gente que dá certo com outra. Você tem que fazer um estudo. Eu coloco casca de pinos com musgo com chips de coco. Tá. Então você coloca isso aí. Aí depende, você coloca musgo que tanto? Depende da rega, porque o musgo deixa úmido. Depende da orquídea. Então tudo vai depender do tempo que você tem,
de como que é o clima da sua região. Se você for querer macadâmia, você não tem, vai se tornar tão oneroso para você, não vai se tornar prazeroso. A gente está falando para quem não trabalha com orquídea, né? Nesse caso. Claro. Mas o substrato, por exemplo, eu uso casca de pinos, né? Vamos falar, gente. Eu uso casca de pinos, carvão triturado, que não pode ser o de churrasqueira usado, tem que ser antes de usar, ou aquele aditivado de peixinho, de floricultura. E eu coloco, quando eu planto, eu coloco musgo um pouquinho. Logo, logo que enraizou, eu não uso aquilo, porque ele acidifica, ele favorece muitos fungos, outras coisas. Então, cada pessoa vai fazendo seus testes, né? Eu não tenho lá na fazenda, a gente tem muita atividade, a orquídea não é assim, é bem particular, não tem ninguém para cuidar. Então, assim, a gente não tem muita regra de orquídea. Então, a gente precisa colocar musgo realmente no início, até um enraizamento. Agora, tem gente que põe direto no tronquinho, tem condição de ficar irrigando aquilo. Eu não tenho, então eu uso esse substrato. Sobre substrato, você acha que é isso? Não, eu acho que é isso. É muito interessante o que você falou, né, Ana Paula? Você destacou bem aquela situação. Cuidado. Eu falo muito que não tem uma receitinha de bolo pronta, né? Vou fazer daquele cultivo que não colocar terra, não colocar esterco, não colocar humus. Isso não, pelo amor de Deus, tá, pessoal? Assim não. Mas o que a gente sempre fala é o seguinte, né? Não é, antigamente a gente tinha uma visão ainda um pouco mais restrita de falar assim, tal cultivo é o melhor, aquele é o melhor. A gente sabe hoje em dia que não, além do próprio microclima de cada lugar que vai mudando, tem a realidade pessoal. Então, por exemplo, tinha um colega que chegou a conversar comigo essa semana, ele falou, eu viajo muito. Então, eu trabalho de viagem, eu vejo minhas plantas uma vez por semana. E é muito que ele citou. Eu estou usando substrato que seca muito rápido. E eu estou perdendo muita planta. Aí talvez seja o caso da pessoa utilizar algum substrato que mantenha mais a umidade. Então, talvez um musgo, talvez, né? Tem gente usando uma casca de chips, uma série de coisas aí que a galera está conseguindo utilizar. Eu não sei como que é a repercussão disso em orquidários abertos. Como o meu aqui, por exemplo, dependendo da região, igual a minha região, a gente tem 3, 4 meses de chuva aí, pode dar um problema. Né? Quem tem muito musgo em substrato. É bom a pessoa ter um substrato sempre muito bem drenado. Mas isso é um exercício diário, é um exercício de manejo no cultivo, onde a pessoa diariamente vai ter que interagir. Igual você falou, Léo, na fazenda quando eu vou, eu não tenho alguém cuidando diariamente. Então, se você botar, por exemplo, amarrar essa planta numa pedra, por exemplo, talvez essa planta não vai aguentar, principalmente na época de temperaturas elevadas, como o verão, por exemplo, que fica uma semana sem você poder molhar. Então, isso é muito importante também. Mas com relação ao substrato, eu acho que demos uma boa pincelada aí, sim. Uhum. O pessoal pergunta muito assim, que você até me falou no Zap. Quando eu adquiro uma Phalaenopsis, que é, né, o tema aí, a gente tem que trocar o substrato? Como eu faço live desde fevereiro aí, eu fazia todo dia, agora eu faço 5, 6 vezes por semana, cada pessoa fala de um jeito. Então, o pessoal fala assim, olha, o ideal é deixar de quarentena. Outros, tem que chegar e trocar. Então eu vou falar a minha experiência. Eu não chego e troco. Eu não chego e troco. Eu fico com a orquídea e depois de um tempo eu vou observando o substrato. Quando eu vejo que há necessidade, eu troco. Mas eu não deixo de passar, tipo assim, 2 anos sem trocar um substrato. Eu não troco quando eu adquiro Eu conheço bem as estufas lá da Olambra. É um rigor em substrato, é um rigor nas plantas, um critério. Então, a gente vê que é tão novo assim, tão sadio. Então, eu realmente não troco. Mas, assim, fica a critério de cada pessoa. E você pode sentir mesmo, cheirar, você pode observar. E eu acho muito importante você ver a procedência da planta, observar, ver o substrato, ver se não tem nada, ver as raízes. Phalaenopsis, gente, até uma dica muito legal, e Wanda, às vezes até 2 mudas, você já viu? Wanda, a gente já, pelo mesmo preço, a gente encontra. Isso. Mas quanto
a troca de substrato, quando adquirir, eu não troco. Eu troco quando eu vejo que tem necessidade. E as que eu tenho, eu não deixo de passar 2 anos, porque eu faço adubação em orquídea somente químico. E acaba acidificando, a gente acaba tendo que trocar. Isso, Você troca o seu substrato quando você compra? Sim. Não, então, normalmente eu troco aqui por conta do meu cultivo, do orquidário aberto, porque a minha região tem muitas vezes, é o que eu tô te falando, por exemplo, agora, essa semana hoje deu sol, mas a gente ficou quase uma semana direto de chuva torrencial. Não, eu Então, falo assim, quando compra. Isso, então, aí eu troco, porque se eu não trocar, quando chega essa época de chuva, provavelmente vai dar uma podridão de raiz, entendeu? Porque fica por muito tempo úmido, não seca. A planta não consegue completar o ciclo de molhar, secar, molhar, secar. Ela fica O uma semana. substrato que compra é diferente do seu? Isso, meu substrato, eu coloco um substrato mais drenado, entendeu? Que ele Ah, não entendi. retenha tanta água. Quando você coloca essa planta em um substrato que mantém mais água, que é o cultivo em estufas normalmente, lá em Olambra, né? Quando eles têm um rigor muito sério com relação a regas, aqui às vezes eu não consigo ter, porque meu orquidário é aberto. Quem tem um orquidário aberto, quando tem esse sistema de cultivo com muito musgo, muito cachepô, muito chips de coco, por exemplo, ao longo de meses ou semanas, eu já vi relato de 2 meses de chuva sem parar, no Nordeste, inclusive. Então, isso é preocupante. Então, por isso eu troco. Mas se você tem um cultivo que, por exemplo, é dentro de casa ou algo do tipo, isso não é tanto problemático. E a questão de trocar periodicamente substrato, cada 2 ou 3 anos, vai depender muito do seu substrato que você for utilizar, de acordo com a durabilidade dele, né, a porosidade ou não desse substrato. Isso daí é muito importante, Ana Paula, porque muita gente manda foto pra gente de um substrato assim, que falou, minha planta tá doente, o que está acontecendo? Quando a gente olha para o substrato, a gente percebe aquele substrato esfarelando, né? Aquele substrato que já está ácido, que a planta não consegue mais. E quem faz muita adubação química, igual você, por exemplo, falou agora que você faz adubação química, ao longo de anos, se não molhar, de drenar mesmo, só ficar em borrifador, aquilo vai acumulando no substrato. E aí acelera muito rapidamente, né, a decomposição daquele substrato. Acidifica o substrato, acidificando, a gente já começa a ter algumas regressões do cultivo da planta. Né? Então, eu acho que, assim, quem tem uma opção de não tem essa, que consegue ter um controle muito bom de regas, né? Aí sim, aí dá para a pessoa até segurar com esse substrato, sem, não vejo nenhum problema. Agora, quem tem um orquidário aberto, que não consegue manusear, isso é diferente. Nas árvores não tem esse problema, né? Pode chover o que for, bate lá, vai embora. E a gente sempre brinca o que você falou. Você está perdendo aqui uma planta, joga na árvore que acabou. A planta revigora, vai muito bem. É impressionante, né? Sobre o pessoal pergunta se depois da floração, se como que poda, né? Eu percebo que até nos produtores da Olambra que eu fui, eu fui gravar vídeo para eles, eu tenho que falar de 2 maneiras e as 2 maneiras são corretas. Depois eu vou falar o que eu faço. Tá. Então, assim, acabou a floração. Tem produtor que indica você cortar rente aqui ao caule em diagonal, sempre para fora, não para dentro, para a água não ir para dentro. Depois você coloca uma gotinha de própolis, que compra na farmácia, de água ou de álcool, ou um pozinho de canela para cicatrizar, né? E aí, depois vai vir uma nova haste floral e florir. Então, é uma maneira. E a outra maneira, você conta 1, 2, podem diagonal, daí vem mais rápido uma outra haste floral. Você está estimulando aqui, vir outra haste floral, se você der sorte e você fizer uma boa, sempre você irrigar direitinho, seu adubo for rico em nitrogênio, pode vir cake, são as mudas, né, os cakes. Muito Então legal. pode vir flor ou pode vir um cake, que é a muda da orquídea. Provavelmente o mais comum é vir flor. Então você pode fazer dos 2 tipos. E há quem defenda um, é igual político, e há quem defenda outro. Há que você está forçando demais a planta, tem que começar de novo, que vem ela mais exuberante, um defende um, outro defende outro. Eu, particularmente, eu podo aqui, que ela vem rapidinho, eu já tenho outra flor. O que você faz? Não, eu nem podar, eu não podo, pra você ter uma ideia. Eu deixo,
né? Porque eu já podei uma época e falei assim, ah, eu não curti muito isso. Deixa ela natural, porque eu já vi casos dela nascer mais perto ali da ponta, sabe? Aí eu deixo ela natural, não corto, acho que ela vai. Mas é aquilo que você falou, né? Tem os prós e contras dos dois jeitos. Então, acho que isso daí vai muito do que a pessoa quer para si, para o seu cultivo, como que ela pretende agir. Claro, se você cortar toda uma haste floral ali, você pode, inicialmente você gera um trauma na planta, porque você está cortando, é uma cisão, vai jogando uma canela em pó, por exemplo, que é bactericida e fungicida natural, né? Você vai talvez fornecer uma energia maior para ela em tese, né? Mas deixando do outro jeito também, eu não vejo nenhum problema. Acho que dá super certo. Já vi muita gente fazer, muita gente igual você falou, né? Corta e você tem sucesso, não tem? Assim, volta a florescer numa boa. É rápido, porque acabou Então, uma floração, você poda, vem outra. Ô, você gente, tem que isso é para crescer tudo. Phalaenopsis. As outras, não, na É, mesma haste floral, não vem outra, é, né? é diferente. É o caso, é a espécie, é a planta que a gente está falando aqui agora, né? É a Phalaenopsis. E aí, assim, quem gosta de ter muita floração, talvez seja uma opção realmente cortar, né? Lá mais pro alto lá. Eu não corto nada porque eu quero ter mais floração também, é do mesmo jeito, né? Mas não quer dizer que você não tem que cortar também. É só para você tentar implementar no seu cultivo. De todas as formas, tem os prós e contras. Quando você corta lá embaixo, eu acho que demora mais ela florescer. E apesar dela ter um tempo maior de segurar energia, entre aspas, né? Eu acho também que ela faz um esforço bem grande de começar tudo do zero de novo. Então tem esse outro ponto aí que eu acho que precisa refletir também, né? Eu pus a caixinha de pergunta, foi a pergunta que mais teve. Como é que poda após a Ah, isso aí. floração? Não, isso daí é pergunta campeã, né? Como plantar uma Phalaenopsis? Sem dúvida nenhuma. Qual é a melhor forma de você plantar? Né? O pessoal sempre pergunta. Enfim, tem uma série de perguntas. Né? Como podar? Se pode jogar adubação na flor, na folha? Não pode? Enfim, é isso. O pessoal perguntou também sobre como plantar em vaso, transplante, árvore. Sempre vocês vão deixar ela bem apertadinha. Toda orquídea, né, em árvore. Gente, nunca a orquídea pode ficar num vaso muito grande ou na árvore ficar balançando. Elas têm que ficar sempre apertadinha. Trocar o vaso sempre 2 dedos a mais, muito pequenininho. E outra coisa que eu quero falar antes da adubação é que quando eu já observei, não sei se você já observou, por exemplo, Phalaenopsis, quando você está lá no seu orquidário, quando você leva para dentro de casa, eu já observei que a gente leva para receber visita, quando está com floração, a gente pode levar, mas a durabilidade da flor não é a mesma. Você já observou? Já, isso é um tema muito polêmico, Ana Paula, que a gente vivencia assim, nessa orquidofilia de Eu espécies. vivencio e continuo levando para dentro de casa, mas não é o mesmo. Mas eu não vou deixar ela Então, escondida lá, sabe? eu já fiz vídeo sobre isso. Assim, quem não quer levar a sua floração para dentro de casa para mostrar para seus amigos? Isso é algo mais que normal e natural, eu acho. Só que se a gente for olhar, não é o ideal para sua planta. Eu já falei isso com o pessoal. Primeiro, o seguinte, né? Toda movimentação que existe em uma planta, em uma orquídea, pessoal, você tem que entender o seguinte: na natureza ninguém fica passeando com ela igual fica passeando com o neném, né? Mais ou menos assim. Infelizmente é isso, essa é uma verdade. Então, por exemplo, toda vez que você tem uma floração, você movimentou de um lugar para o outro, o ideal é você voltar para aquele local. Claro, é aquilo que eu estou falando, eu levo as minhas plantas para dentro de casa para mostrar para meus amigos. Mas se você for ser criterioso, não é a melhor forma. Tende a durar menos a floração. É como se todo mundo já. Quem tem cachorro vai saber muito bem o que eu estou falando. Você já pegou seu cachorro e levou o veterinário no meio, disso ele ficou meio tonto, meio enjoadinho, meio passando mal. A orquídea é mais ou menos a mesma coisa. Quando você leva essa planta para um local interno, o que vai acontecer? Ela vai meio que, né, ficar desnorteada. Porque qual é o norte da orquídea? São toda a luminosidade, o horário de clarear, o horário de escurecer, onde entra a ventilação, onde baixa a luminosidade, né? Onde tem uma maior umidade ambiente naquele microclima que ela está, se é mais para a direita, se é mais para a esquerda, porque é muito comum a gente ver a orquídea soltando raiz com uma posição direcionada, se ela está buscando mais aquela umidade, por aí vai. Então, quando você muda ela de local, né, você impacta ela demais. E ainda mais no caso da floração, que é onde esforça muito a planta, né? A gente tem que lembrar que floração é uma tentativa de reprodução. Então, o desgaste energético dessa planta é extremamente elevado.
Então, não tem jeito. Quando você atrela um grande esforço na planta, né, e ainda muda ela de local, realmente é um ponto bem delicado. Mas, assim, apesar disso tudo, quem é apaixonado é difícil não levar para dentro de casa. Principalmente quando a gente recebe um amigo que também gosta de orquídea, tá no jantar, a gente vai falar o quê? Vamos falar da orquídea, né? Não tem jeito. Eu quero falar que essa orquídea, assim, o pessoal conduz ela dessa forma, ela não é assim, não nasceu assim. E que também a orquídea azul, a segunda é alta tecnologia lá no Olambra, a segunda floração é branca, tá? A Phalaenopsis, ela não ela tem uns tons, vários tons de rosa, de branco, amarelo, mas a azul, a segunda floração é branca. Agora, sobre adubação, o pessoal fala assim, pode água de arroz, pode adubo orgânico, pode, eu uso isso, eu uso aquilo. Aí um monte de gente fala assim para mim, eu usei não sei o que orgânico, nossa, deu um maior problema nas minhas orquídeas. Nossa, eu usei isso, água de arroz, pó de café, nossa, foi maravilhoso. Eu vou falar o que eu oriento, assim. Para as plantas, em geral, uma palmeirinha, uma horta, uma fruta, uma samambaia, o que for, a adubação orgânica em geral, tudo eu oriento, eu acho super legal. Orquídeas não. Por quê? Que eu uso só adubação química e orquídeas. Orquídeas é a maior família das plantas e tudo nela é demorado. Eu acho tudo nela, mas a gente tem que ter mais cuidado, né? Até que ela pega uma praga e uma doença, até que você vê a doença, até que ela cura daquilo ali. Adubação orgânica pode trazer alguma coisa disso aí, ela vai. Então, assim, gente, eu acho arriscado isso aí em orquídea. Então, eu particularmente não indico. E o cultivo em árvore, às vezes você tem muita flor sem adubação nenhuma. Você acredita? Sim, acredito. E tem uma explicação bem plausível para isso, né? O microclima ali, toda a simbiose que ela criou é completamente diferente daquela simbiose que a gente cria aqui num sistema extremamente artificial, né? A adubação aqui, que eu moro aqui no apartamento, ela é intensa. Lá na fazenda é super diferente. Então, como que é a adubação? Tem gente que usa Nutriorg, tem gente que usa Forte, tem gente... Ontem eu fiz aquele orquidário americana, usa lá. Tem gente que usa Jim, tem gente que usa liberação lenta. Você tem o seu aí? A gente usa o Nutriorg aqui. A Nutriorg. gente usa o Então, Nutriorg. tem tanto adubo químico legal, o Nutriorg, ele já é completo. É um adubo que os orquidófilos estão indicando, e os orquidófilos são quem mais sabe de orquídea, né? Porque, por exemplo, a Olambra, o que eles indicam de adubo? Eles não indicam, porque o deles é uma adubação diferenciada, não é essa adubação de georginagem amadora. No caso, eu recebi o dele, não comecei a usar, e eu ainda uso o NPK 20-20-20, o NPK 9,45-15 e uso a complementação com magnésio, com enxofre e cobre. Entendi. E também o liberação lenta. Para mim, para orquídea e para toda planta, o liberação lenta, eu acho que não existe melhor adubo que aquele não. Então, eu aqui, assim, a gente tem usado muito Nutriorg e tem indicado. Mas é que eu sempre falo, né, Ana Paula? Adubo existe uma infinidade. O que eu sempre destaco para todo mundo. Melhor do que não dar nada é dar algum adubo e principalmente um adubo de qualidade. Isso que eu ia falar agora. Entendeu? Porque tem muita gente assim, mas eu não tenho condições, ou eu moro longe, não é algo acessível para mim, né? Orquídea é só um hobby. Então, é tão pouco que usa, não é? Nossa, é muito pouco. Então, assim, se você puder fazer o esforço, é ótimo, é sensacional. Acho que você vai ter um excelente cultivo. E, assim, a gente não indica nada disso com todo respeito para quem está tendo sucesso, quem gosta, pessoal.
Mas, assim, a experiência que a gente não indica água de arroz, né, e outras coisas, chá de canela, um monte de coisa aí que tem. O pessoal mandou outro dia de molho para mim, um monte de prego ferrujado dentro de uma água. Iam utilizar essa água de prego ferrujado para jogar nas orquídeas. São plantas bem sensitivas, né? Então, assim, a gente não indica. Tem muitos adubos de qualidade que estão de fácil acesso a você aí na sua casa, que você pode adquirir e estar utilizando e vai ter, sim, uma reviravolta mesmo. A tecnologia chegou também, eu acho. Isso é muito importante destacar. A gente tem uma tecnologia de produção, de compreensão, tem estudos. Nesse workshop, no domingo, a gente vai falar sobre adubação e nutrição de orquídeas. Tá bom? No domingo agora a gente vai ter uma live só sobre adubação, né, Paulo? E lá a gente vai destrinchar muito mais isso daí, entendeu? Para também falar. Mas a sua adubação é uma adubação que foi assim, é muito difundida, se não for a que é mais difundida hoje, na parte de adubos, né, que não são orgânicos, mas que no passado, até assim, ano passado, ano retrasado, a gente usava e sempre teve muito sucesso também, né? A adubação, eu falo que se ela for com frequência, porque você usa aí um adubo de 15, na natureza ela é todo dia. No produtor ela é todo dia, ou ela é 2 vezes por semana, na nossa produção 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Em casa, se for 15 dias ou 1 vez por mês, ok? Mas se for 15 dias, depois é de 3 em 3 meses, depois é de 6 em 6 meses. Eu acho que a constância, a frequência, mas aliado à luz, não adianta pôr adubação, mas não tem luz para absorver aquela adubação. Ou eu estou pondo água demais ou de menos, ou no inverno eu não diminuo a irrigação. Então eu acho que é um conjunto principalmente local, que eu acho que é o principal, rega, substrato e adubação. Eu acho que a pessoa acertando nesses 4, eu falo assim, acertou o local da planta, é metade do caminho andado. Né? Lembrando que ela está confinada em casa, ela depende de você, não está na natureza. Não tem como, Isso daí é muito... A gente fez uma série de lives aqui, alguns dias atrás, e a gente falou muito sobre isso daí, Ana Paula, porque teve uma corrente recente, até na orquidofilia, nas plantas em geral, falando assim, não precisa adubar, pode parar de adubar. Ou então, compra todo adubo. Tem muita gente que é assim, compra tudo adubo que vende. Quem não gastou muito dinheiro já com adubo, né? Quem cuida de plantas. Deixa lá tudo guardado. Não usa nada, essa é a grande verdade no final. O que a gente sempre fala é o seguinte, não adianta você ter um mundo de adubação se você, por exemplo, não pegar e fornecer luminosidade, é o que você falou. Ou então você tem até uma luminosidade, até tem, por exemplo, uma boa adubação. O que é uma boa adubação? Que a gente sempre fala aqui, Ana Paula, eu acho que você vai concordar pelo que eu já entendi também. A boa adubação é aquela que é constante. Não é uma super dose de adubação. Isso aí as pessoas confundem. É um dos maiores erros de quem está começando. Eu vou aumentar a dose, aumentando a dose, eu vou ter uma melhor floração. Não, muito pelo contrário. Você vai, né, dar uma sobrecarga na sua planta. Uma boa adubação é aquela adubação constante. Sempre você vai seguindo o calendário ali. Seguir o rótulo, né, do fabricante. Seguir o rótulo, é isso daí. Então, assim, a luminosidade, uma boa adubação, ou seja, uma adubação constante. E, claro, você sacou muito bem, um cultivo. Não adianta nada você ter os dois, mas não ter um bom cultivo. É claro, é substrato, é rega, é umidade ambiente, né, ventilação adequada, luminosidade de novo. Enfim, é isso daí mesmo. Você resumiu bem. Porque uma coisa vai puxando e depende da outra. Não tem como você fazer algo. A planta ela é uma junção de fatores. Hoje em dia a gente vê muito isso em todos os a vida, né? As vida. Plantas estão aí para ensinar a gente a viver. É uma junção de coisas que a gente tem que dar conta de tudo. Tudo. Mas você conseguiu resumir muito bem essa parte de adubação aí. Acho que a galera conseguiu ter uma boa compreensão aí. Acho que falta reprodução e pragas e doenças, né? Pode tocar aí. A reprodução de Phalaenopsis, ela é tão facinha em tudo e ela é tão chatinha na reprodução como as outras orquídeas, em casa que eu digo, não é? A reprodução seria a polinização, que em casa você pode fazer. A gente tem vários vídeos para a gente fazer, mas o que acontece? É uma coisa muito demorada, você vai ter a cápsula, é um pozinho, a semente. Aí você vai estudar, às vezes você vai conseguir, depois de aí 1 ano, uma mudinha. Então, uma coisa que eu aconselho, às vezes você
não fazer, que às vezes você vai ficar frustrado. Você pode estudar sobre o assunto, pode tentar, mas o ideal, se você quer muito, é você conseguir, às vezes, mandar para um laboratório, que nem é tão caro, e o laboratório vai fazer muitas mudas daquela planta para você, né? De uma cápsula, vem infinitas mudas daquela planta preciosa que você tem. Então, isso é a muda através ali das sementes. Na Olambra, eles fazem através de sementes, através de meristema. E então, isso é o cultivo na Olambra. Nós temos a Phalaenopsis, que é através da polinização, tem através dos cakes, que a gente já falou, e a gente tem também através do que eu já falei, que às vezes pode vir, né, com ela. As outras orquídeas têm a divisão de touceira, que a gente faz de 3 em 3 bulbos. E a Phalaenopsis, não tem outro jeito, não. Seria só através de que vem de cake, só, não é? Acho que falhou um pouco, deu um corte aqui para mim. Então, Phalaenopsis, sim, reprodução, meristema, né? E eu acho que cortar a Phalaenopsis, eu acho que é muito arriscado, né? A gente não indica. Eu já vi vídeos na internet, pessoal fazendo isso, né? Naquele ali eu acho um pouco arriscado, então eu não indico, não. Mas falando sobre reprodução de orquídeas, Ana Paula, aqui na quinta-feira a gente vai ter a presença do Dr. Luiz Falquito, né? Ele é proprietário do Laboratório Viridense. Ele vai explicar um pouco sobre reprodução, como que recebe, como que é essa produção. E no sábado a gente vai ter a presença aqui também do Renato, do Laboratório Iotac, né? O Renato, ele é um dos caras assim, que tem o maior desenvolvimento, maior desenvoltura no país, né? Com relação à clonagem de plantas, ou seja, o meristema, né? Ou o mericlone ali, daquelas plantas. Então, tem um assunto bem legal, que muitas vezes as pessoas não têm noção como que é um mundo novo, né? É um mundo onde tem muita orquídea mesmo, e que é fácil, que a pessoa tem acesso hoje em dia. Então, o que você falou aí, dá para você fazer a sua cápsula em casa, fazer a reprodução e mandar para o laboratório, que muitas vezes nem fica tão custoso assim como era no passado, né? Agora, sobre quem quiser ter muitas Phalaenopsis e achou difícil esses jeitos que eu falei, eu fiz uma live com a Michelle, eu queria até que expandisse isso para o país, sobre aquele negócio do Leroy. Ela tem um projeto que ela foi no Leroy e dá oficinas lá a troco das orquídeas que vão morrer. E leva e coloca em árvores. Achei fantástico. Tem muitos lugares, gente, em floricultura, que vendem muito barato as Phalaenopsis sem flor. Eu acho que você sabe disso, né? Sei, supermercado, então, aqueles grandes mercados, nossa, isso daí é de doer o coração. Eles liberam mesmo, porque para eles não tem como estocar isso, né? Teve a floração, não vendeu, ele realmente não tem um estoque, não tem um horto, por exemplo, para colocar. Ela foi lá, fez essa parceria, uma vez por mês ela dá oficinas para os clientes dele e eles dão para ela as orquídeas que vão jogar fora e põem em árvores, né? Eu achei fantástico. Então, é um modo de você adquirir isso, se você quer muitas mudas, né? De Phalaenopsis. E acessível, né? Super acessível se torna. Se você não puder ajudar, ou se você ainda tem esse medo de ajudar, o que seria excelente, mas se você não puder, vai lá, conversa, que eu tenho certeza que eles vão facilitar ao máximo para você também ter essas plantas. Aqui na floricultura das minhas irmãs tem um local das orquídeas sem flor, e muitas floriculturas, que eu vou muito em floricultura, eu vejo que tem locais, não sei se na cidade tem. Tem. Que é mais barato, né? Tem. Eles fazem esse trabalho que para eles não é tão rentável ele manter aquilo ali em alguns casos, né? Ele tem ali, mantém, mas se conseguir vender também ajuda pra caramba. Então bem legal. Agora o pessoal perguntou sobre raízes. Se deve cortar. Gente, nunca cortar as raízes de orquídea. Quanto mais raízes tem, mais floração você vai ter, mais a boquinha da sua orquídea. Então, mais nutriente vai levar, água e tudo. E lembrando que quando você for fazer a sua adubação, a gente fala que a adubação é foliar, mas na verdade deveria chamar adubação radicular. Que 90% é absorvido pelas orquídeas, pelas raízes, e 10% pelas folhas.
Então, assim, nunca corte. Se ela tá toda seca, que se você quiser cortar, tá do lado de fora, você pode cortar. Mas assim, ela mesmo vai sair sozinha, as orquídeas. Agora, se tá raiz demais, 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 às vezes é um indício que tá na hora de trocar seu vaso, né? Já fica um Isso. alerta que a planta avisa pra gente, né? Sim, sim, a gente tem que interpretar também como que a planta está se portando ali. Mas cortar a raiz, não, pelo amor de Deus. A raiz é a boca da sua orquídea, é onde ela entra a maior fonte de nutrientes ali, aquele local ali, é o maior canal de nutrição da sua planta. Pelo amor de Acho que Deus, não faça reprodução isso. ficou legal, né? Ficou, o pessoal conseguiu pegar sim. Pegar sim. Agora, doença, não é isso que você falou? Ó, as pragas e doenças que mais acometem, eu acho muito legal. Assim, primeira coisa, te fale, não confundir com queimadura de frio, às vezes fica com as pontinhas pretas, não confundir com aquele branco, depois fica preto, queimadura de sol. E é o ácaro mesmo, e é pulgão, é cochonilha, e muito isso as pragas, né? Agora, o fungo que eu falei, o mofo que eu falei nas brancas, que depois some, e o fungo, Que acumula porque aí. por acúmulo de água. Gente, É. fungo, água, excesso de umidade. Então, assim, elas são muito resistentes. E outra coisa que eu quero falar da Fale, ela tem que estar sempre grossa, dura, não pode estar mole. Se ela tá mole, às vezes desidratando, começa a encher ela de água, não. Aí vai ficar o contrário, você vai encher ela de água, vai apodrecer as raízes de tanta água. Tem que Tá bom. continuar irrigando da mesma maneira. Irriga, espera secar, irriga, espera secar. O pessoal acha que tá mole? Porque eu não falei que é tudo demorado? Até para ela reidratar é de 4 a 6 meses, às vezes, não é? Isso. Sem dúvida. As pessoas acham o seguinte, né? Ah, minha planta tá com a folha murcha, ou tá com a folha meio molinha ali. Provavelmente eu tô molhando menos, e aí vai acabar molhando mais, né? E a gente vê, é mais comum por excesso de água do que por falta d'água, né? Isso é uma coisa muito interessante. Só que Sabe na por que eu acho que prática, né? acontece isso? Pela minha experiência? Tem as Ah, pessoas que têm fitônia, por exemplo, as plantinhas em casa. A isso. fitônia murcha. Aí você põe água, ela volta meia hora. Volta, Aí a volta. Isso aí pessoa é verdade, é cisma com verdade. esse negócio de orquídea, de ter orquídea. Aí quer fazer a mesma coisa, é natural. Eu acho que é isso, sabe? É uma coisa que eu fiz aqui, pessoal, e acho bem legal isso daí que você falou. Eu tenho alguns bonsais aqui no A orquidário. orquídea, ela é uma tartaruga. Tartaruga. Aí o que que acontece? Eu tenho os bonsais, mas o comportamento do bonsai é bem diferente, assim, né, em relação às orquídeas. E tornou um termômetro aqui para mim. Então o que acontece? Molhei ontem, vou dizer que hoje eu não pude molhar e chego amanhã. Quando chego no outro dia no orquidário, acontece muito isso aí que você falou. A planta está com a folha murchinha. Então, também é uma ajuda. Você tem que usar tudo a seu favor, eu falo. Então, quando você olhar que você molhou e não molhou, não deixou de molhar suas pitônias, por exemplo, e aí você molhou ela antes de você molhar a sua orquídea, olha se ela não secou, tá? Porque senão você vai virar um ciclo, é um ciclo de declínio, né? Porque a planta nunca seca a raiz, não secando, dá podridão em raiz, e aí, enfim, vai pro bulbo e você acaba perdendo. E outra novidade é que eles estavam falando para mim lá que eles estão desenvolvendo uma espécie lá com cheiro, porque ela não tem cheiro, né? Não, não tem. Isso daí é um ponto. É, também assim, né? Até hoje não tem como, né? A planta tem muita flor, dá muita floração. Tem uma flor, né, que é grande. Poxa, uma coisa também não tinha que ter também, né? Porque ela é linda demais, não tem jeito. Sabe o que eu quero falar pro pessoal? Eu quero falar para eles o seguinte: eu lembro quando no caminhão eu buscava flor no Lambra, eu chegava lá, tava assim um botão, tá vendo? Quando Aham. tá muito quente no caminhão, às vezes não cabia as caixas na parte da frente do frio, a gente punha atrás. E hoje eu vejo muito isso nas floriculturas. Aqui fica amarelinho que já está abortando. Então, na hora de comprar, para a pessoa observar. Ó, a dica prática aí, ó. Essa daí é a cereja do Isso eu bolo vou aqui da falar nas live, hein? minhas palestras lá no Olambra. A flor Show. deveria sair do produtor e chegar no consumidor final igual. Só que há um problema sério de logística.
Isso não é só na Florianópolis. Isso é um grande problema que a gente tem hoje. Porque esses transportadores não querem investir, eu acredito, em carros, né, com uma manutenção de temperatura. Isso é mais do que necessário, né? Porque aí o que acontece? Pega o trânsito, para no trânsito, pega um pare-siga na BR, por exemplo, e as plantas ficam lá e normalmente aquele baú de metal quente. E é preocupante. E aí quem E eu acaba falei chorando? isso porque às vezes a pessoa não observa, observa às vezes só as raízes aqui. É bom observar porque pelo mesmo preço você compra uma orquídea, tem que olhar o botãozinho. Se comprar um botãozinho assim, vai durar muito, né? Se ele Vai durar tiver meio mais, senão amarelinho ou murcho, já está acelerando a decomposição, né? O final da floração. Ela teve um estresse muito forte, né? Ana Paula, eu não sei se o Instagram está cortando. Eu acho que não está, né? Uma hora. Porque a gente já bateu uma hora de live aí. eu Será acho que que já já tá? deu. Já deu, Se né? o Será que pessoal vai... quisesse tirar um print, né, da gente. É. Vamos tirar um print, vamos tirar um print. Vamos lá, bota sua floração aí, bota aí. Vamos lá. Vamos tirar um print aí, vamos. Pessoal, é o seguinte, ó. Vou falar o que vocês vão fazer. Galera, marca o Diário das Orquídeas, marca a Ana Paula Lino, tá? Tira um print aqui, marca o diário, marca a Ana Paula, posta nos seus stories, né? E vai ser uma honra ter você também participando de tudo isso aqui. Ana Paula, vamos lá, vamos tirar. Pessoal que é do Instagram do Diário já sabe, é a hora do print que a gente fala. Pessoal, vamos lá, 1, 2, 3 e hora do print, galera. Aê, show de Você é bola. fantástico, você é muito alegre. Nossa. É porque a gente está falando de uma coisa que a gente gosta, né? Não tem jeito. Quem gosta de orquídea sabe que não tem para onde correr. Ana Paula, você quer falar mais alguma coisa aí? Não, eu quero te agradecer por estar aqui e Que isso. abrindo aí e convidar todo mundo para participar de todas as suas palestras, que eu Ah, achei o tema e os seus convidados sensacionais. obrigado. Porque essa oportunidade dessas lives com pessoas assim tão capacitadas, a gente não É, pode perder, não é? não, e de casa, né? Então a pessoa consegue Papel e ter. caneta na mão, para o pessoal ir Vai anotando. anotando. Eu A falo gente isso, por exemplo. esquece. Esquece tudo, salva a postagem, salva a live. Por exemplo, essa live aqui vai ficar só por um tempinho ali disponível. Então, assim, pessoal, o que acontece? Sexta-feira, você está falando que seu pai participou da UFV, não foi? Então, sexta-feira agora, quem vai vir para dar palestrar aqui com a gente é o Olinto. Se não me engano, ele gere o núcleo de orquidofilia de lá, o núcleo das orquídeas, e ele trabalha com fitopatologias, ou seja, as doenças nas orquídeas. Alguém super capacitado, uma pessoa nova, que, se eu não me engano, nunca fez nenhuma live, e super gabaritado. Então, quem puder assistir, está à disposição aí. Tá bem? Tá ótimo, Ana Paula. Só tenho a agradecer a você mais uma vez, tá? Falar com o Diário das Orquídeas está à disposição. Não sei se sua caixinha já chegou, se não chegou, tá chegando aí, tá bom? Já chegou de 2 pessoas hoje. Então, chegando depois você tira uma foto, manda pra gente lá. Eu só quero agradecer a você, tá bom? Muito obrigada, gratidão mesmo. Gostei demais. Não, me senti assim, em casa. Obrigada. Pessoal, Então, muito obrigada. Cada um de vocês que estão aqui. Boa noite. Até amanhã, se Deus quiser. até mais, Ana Paula. Tchau, tchau. Fica com Deus. Com Deus também. Bem, galera, vou ativar os comentários aqui rapidinho. Galera, espero que vocês tenham gostado aí. A Ana Paula falou muito sobre Phalaenopsis, né? Qualquer coisa, a gente está à disposição. Lembrando, amanhã a gente vai ter uma live com o doutor Cássio Vandenberg. O cara é fera, vai explicar sobre nome de orquídea, por que a orquídea tem aquele nome. Então tem tudo uma explicação. É, sem dúvida nenhuma, um dos pontos altos desse workshop. Então amanhã eu conto com você às 20h57 aqui. Presta atenção, a gente só está começando hoje, foi a primeira live, foi sensacional. A Ana Paula, uma pessoa maravilhosa, maravilhosa mesmo. Enfim, estou à disposição aí, tá? Então, qualquer coisa, é só falar com a gente. Ó, amanhã, às 20h57, fica aqui, que a gente vai conversar com o Cássio Vandenberg, vai falar por que da nomenclatura, de nome de orquídea, enfim, de uma forma bem prática, bem simples, para você entender de uma vez por todas tudo isso aí, por que tem esses nomes tão mirabolantes aí, e vai te ajudar pra caramba. Pessoal, tchau, tchau, muito obrigado, fica todo mundo com Deus. Lembra do print, lembra de marcar a gente, e vai rolar sorteio agora, lá no nosso feed. Corre para lá que tá rolando sorteio. Tchau, pessoal, fica todo mundo com Deus.